Vocês estão vendo direitinho? Sim. A gente pode começar? Tá dando para ouvir direitinho? Acho que sim, professor. Bem, pessoal, a gente vai falar sobre o tema pé diabético, tá bom? A diabetes é uma doença sistêmica, tá bom? Multifatorial, polissintomática, tá certo? Vários sintomas difusos, tá certo? O diagnóstico da diabetes, ele antigamente 3 critérios, hoje já considero o quarto: glicemia de jejum maior do que 126, jejum de 8 horas, pelo menos 2 medidas de cada desses exames, tá bom? Glicemia casual maior do que 200, ou teste de tolerância oral à glicose, né, 75 gramas de glicose, a medida até 2 horas após a sobrecarga, também maior do que 200, e hoje já passa a considerar a hemoglobina glicada acima de 7,5 também, 2 episódios diferentes, tá bom? Bem, o diabetes, ele tem uma repercussão sistêmica, tanto função no coração, aumenta o risco de infarto agudo miocárdico, renal, pode evoluir uma das principais causas de doença renal crônica, no cérebro, uma das principais causas de AVC isquêmico, e também uma das principais causas de doenças arteriais periféricas, tá bom? De amputações e essas complicações secundárias, tá bom? É uma principal das causas de retinopatia diabética, de provocar cegueira também. Mais de 7,5% dos pacientes diabéticos evoluem para algum grau de amputação. Como a gente já comentou, já comete vários órgãos. O pé é um grande alvo de traumas e atritos, e dessa forma pode evoluir para algum processo de infecção e amputação secundária. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando certo para aparecer para vocês? Bem, a fisiopatologia do pé diabético, ela começa com alteração nas perdas da acessibilidade, com o tempo, traumas vão provocando alterações ósseas, e essas alterações ósseas vão provocando aumento das pressões em determinados pontos no pé, tanto em calcâneo como na região plantar, tá bem? Aumenta essa pressão, principalmente na base do pé, diminuindo essa coxinha de pouso local, e podendo provocar alterações como úlceras, tá certo? Feridas no local, que permite a quebra da barreira de proteção da pele, tá bom? E dentro desses conjuntos fisiopatológicos de alterações, tem a formação da sindactilia, os dedos em garra, atrofia do coxinha de pouso, os pododátilos em martelos, tá bom? Dedos sobrepostos com fraturas e subluxações ósseas, hálocos valgos, tá bom? Subluxações nas articulações, as cabeças dos metatarsos mais prominentes, e aí acaba ocorrendo a quebra da barreira de proteção da pele, uma úlcera e a penetração de fatores de microbianos para promover a infecção nesse pé diabético, tá bom? Dessa forma, o pé diabético tem uma alteração neuropática, sensitiva, motor e autônoma. 80% das úlceras dos membros inferiores tem já essa alteração neuropática, as úlceras em pé diabético, né? A diabetes, ela promove uma polineuropatia periférica, simétrica, difusa e distal, de evolução gradual e progressiva, ascendente. Ela tem esse componente sensitivo e motora. Sensitivo inicia com o processo de parestesia, prestesia, dormência, dor. Existem as fibras grossas, né, que dão uma sensação de propriocepção, e as fibras finas, então, promovem a alteração de dor e temperatura. Então, a primeira alteração que apresenta é a alteração de temperatura, depois de sensibilidade, tá bom? As motoras são mais tardias e leves, né? E as autônomas mais tardias e difíceis, que é o controle de sudorese, tá bom? Então, é importante, temos um chamado monofilamento Semmes-Western, que é um monofilamentozinho de ferro, tá bom? De metal, que é utilizado para avaliar a sensibilidade nas pontas distais dos dedos, na região plantar, e também pode fazer avaliação de temperatura, né? Se é quente ou frio, para ver se já tem alteração de neuropatia, tá bom? Existe a classificação de Wagner e a classificação angiopática para os pés diabéticos. A angiopática é mais simples. Primeiro,
A gente avalia o paciente com pulsos, ele tem pé diabético puro, sem pulso tem pé diabético misto. E com Wagner, de acordo com a lesão local. O 0, ele não tem úlcera, tem só o pé diabético, um pé diabético em risco. 1, tem uma úlcera superficial envolvendo a pele. 2, a úlcera é profunda, né, até ligamentos e músculos, mas sem sinais de infecção. 3, já tem infecção com úlcera profunda, celulite, abscesso, osteomielite. 4, gangrena localizada, 5, gangrena extensa, cometendo quase todo o pé. Essas lesões podem ser microangiopática, macroangiopática, lesão em hálix, lesão maior, tá bom? Pode ser infecciosas e associadas. Isso aqui é uma alteração de pressão na base do pé. Vocês podem ver o pé tem essa entidade chamada pé de Charcot, que tem essa sindatilia, o pé calvo, essas fraturas, subluxações ósseas. A conduta no pré-diabético, a principal coisa é a prevenção, controle glicêmico, neuropatia, avaliação neurologística, algum medicamento neurolético para diminuição dessas parestesias. Qualquer sinal de infecção já inicia antibiótico. E o mais importante, Wagner maior do que 2 já tem indicação de amputação ou desbridamento. Então, Wagner 2 é o quê? Wagner 3, úlcera profunda, qualquer sinal de infecção. Celulite, abscesso, osteomielite, tá bom? E o tratamento é misto, tanto para doença arterial periférica, puro antibiótico mais desbridamento. O pé tem esses compartimentos, essas faces, ó, vários tipos, cada uma delas com um processo promover a ascensão da infecção. Então tem vários compartimentos da região plantar do pé, e pode evoluir com lesões, ó, necessidade de exéresis distal, de falange, pode fazer rafia primária, os procedimentos infecciosos ou não. Aqui é um caso que tem a artrodese com subluxação, foi realizada a retirada do osso da artrodese, que era uma úlcera plantar que foi feita a amputação do pododátilo e uma fasciotomia plantar. Aqui é uma subluxação tibiotarso navicular com artrodese da articulação. Existem terapias novas como pulsoterapia, terapia a vácuo, terapia gênica, laser, bombas autoinfláveis, injeção de silicone em base plantar para diminuir aquela pressão. Todas as terapias, tanto preventiva como tratamento, como laser, terapia a vácuo, tá bom? E as amputações podem ser infrageniculares, né, ao nível de pé, pode ser transtibial, transfemoral, desarticulação de joelho, desarticulação de quadril. A transtibial existem vários níveis, transtíbia, tá bom? Mais comum a gente fazer essa letra E, fica em torno de 10 centímetros abaixo da linha articular. Aqui é a amputação transtibial. Quando acomete mais de 90% do pé, infelizmente, essa opção, tá bom? Ela é feita com um cálculo que a gente deixa um flap de 1/3 da circunferência da perna posterior para cobrir esse flap de forma anterior, tá bom? Isso aqui é a incisão, ó. E o flap posterior cobre como se fosse uma tampa, essa parte é levantada para cá, ficam dessa forma. A transfemoral, ela tem esses vários níveis da transfemoral, tá bom? Isso pacientes mais isquêmicos graves, que fica basicamente no coto, para evitar a desarticulação glenoilíaca, tá bom? Aqui existe uma incisão tanto anterior como posterior, ligamento dos vasos, ligamento dos vasos ciático, osteotomia, miomectomia musculatura, e a parte final fica dessa forma, ó. Fica como se fosse uma boca de papagaio, né, boca de peixe, uma incisão dessa forma. A desarticulação de joelho é uma cirurgia para pacientes bastante graves, em UTI, que tem que fazer essa desarticulação, a cirurgia mais rápida, sangra menos, tá bom? A gente faz também tipo em boca de peixe, ó, tanto anterior e posterior, para ficar no final dessa forma assim, o coto do joelho, tá bom? A desarticulação do quadril é uma doença mais grave. Veja que a gente deixa um flap posterior, um coxim posterior para poder subir. Eu entrei em 4 casos só desses e 3 morreram, evoluíram para óbito. Então, é uma cirurgia já de alta gravidade, a desarticulação, tá bom? De quadril, e no caso final. As amputações de pé podem ser de pododáctilos, né, distal, interfalegianas, tá bom? Transfalegianas,
pode ser transmetatarsos distal ou proximal, tá bom? E pode ser desarticulações nas metatarsas com navicular, com baniforme. Então, nós temos aqui as metatarsas com os cuneiformes Lisfranc, os cuneiformes e navicular Bonnet-Jäger, e chopadas naviculares com talos, tá bom? Professor, o único critério para a extensão da cirurgia é a extensão da ferida ou tem algum outro critério? É questão da ferida. Se estiver comprometida, a infecção alta, tem que sempre fazer a amputação ao nível anterior, né? Digamos aqui, a infecção seja nesse nível, então a gente já tem que fazer nesse nível aqui, tá certo? A infecção é só aqui, tem que fazer nesse nível aqui, ou mais proximal, tá bom? Então é importante fazer a amputação sempre no nível acima da infecção. Ok? Ok. Em outros casos de amputação dos dedos, tá bom? De posterior cicatrização. O pé, ele tem a tríade, né? Calcânio, quinto pododátilo e hálux. Então pode deixar às vezes só o hálux, ó. O paciente consegue deambular dessa forma, ou então deixando só o calcânio, tá bom? E a isquemia, né, necrose infectada de hálux, teve uma amputação aqui, depois a cicatrização, ó, que é a parte final cicatrizada. Então é importante o pé diabético avaliar se tem pulsos, né? Realizar antibiótico debridamento, pé diabético puro, se não tem que tratar de acordo com a doença arterial periférica, que é o tema da próxima aula, tá bom? E daqui é só para reforçar a doença arterial periférica, que a gente vai ver esse slide nela também, e essas outras questões nela também, tá bom? Amputação do caso, fez amputação de antepé, que é a cicatrização. Pronto, pessoal. Muita espera para pouca aula. Tá ótimo? Tá ok, professor. A aula online é bom por causa disso, né? Que dá para vocês gravarem e assistir depois. Tá bom? Tá certo. Valeu, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde.